Acabou a mamata, galera. Calma, que não exterminaram as LCs e LCAs, mas mudaram uma pancada de treco nesse negócio. Agora não vai ser toda empresa que vai poder emitir esses títulos para poder arrecadar um dinheiro. Prazos mínimos e os vencimentos aumentaram. Não vai ter mais a nossa querida liquidez diária. Vixe, Maria do céu. O bagulho ficou doido e a vida ficou louca. Então vem comigo para você poder entender um pouco mais dessa triste notícia. Fala galera, como é que vocês estão? Me chamo Elídio, mais conhecido como Maninho. E se esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste no canal, muito bem-vindo ou bem-vinda. E se você já é de casa, é muito bom te ter de volta. Olha só, no início desse mês, eu estou navegando pela internet quando me deparo com a notícia que iam ter mudança nos investimentos que são isentos de imposto de renda. São as nossas LCs, LCAs, CRIs e CRAs. Vou deixar uma foto aqui da notícia da Infomoney, presta atenção. Aí quando eu li esse título aí da notícia, já vieram 4 dúvidas na minha cabeça. O que mudou? Quem deu essa martelada? Por que fazer isso? E agora onde é que eu vou investir? Bora então falar logo sobre as mudanças. Agora, só quem pode emitir esses títulos são empresas que têm 2/3 da sua receita vindo diretamente do setor do agronegócio ou do setor imobiliário. Ou seja, empresas de aluguel de carro, tipo a Movidas, ou até empresa da área de saúde, tipo Redesdor, que antes estava emitindo CRI, porque eles estavam dizendo que vinculava essa captação com os aluguéis que eles tinham que pagar dos imóveis que eles estavam utilizando, eles não vão mais poder fazer isso. E tu acha louco esse negócio que eu falei aqui de empresa de saúde, de carro, tá vinculando com imóvel? Tu acha que não acontece? Dá só uma olhada aqui na tela. Outra mudança que doeu o meu olho quando eu li foi que os prazos mínimos de vencimento também foram alterados e com isso a liquidez também foi alterada. Antes, no mínimo, a gente tinha 90 dias para o vencimento. Agora, as LCAs vão ter vencimento de 9 meses no mínimo e as LCIs vão ter no mínimo 1 ano de vencimento. Além disso, tu tinha LCI e LCA que tinha duração com mais 2 anos, por exemplo, só que a partir de 90 você podia tirar o teu dinheiro, ou seja, tu ia ter uma liquidez diária quando passasse essa carência dos 90 dias. Você só ia ter que esperar esse período. Muita gente usava esse tipo de investimento para poder colocar aquela graninha da viagem, porque tinha um rendimento enquanto a viagem não acontecia, ou então usava até para reserva de emergência. Só que com essas mudanças aí, essa liquidez foi pro brejo. Agora pensa comigo, porque eu não quero que você fique parado que nem um vegetal só assistindo. Eu quero que você trabalhe essa massa cinzenta aí que você chama de cérebro. Vamos refletir o impacto dessas mudanças. Para as empresas emitirem esses títulos, valia a pena, porque elas tinham uma emissão mais barata, ou seja, era menos custoso para elas criar esse título. E também a gente tinha a galera, né, que gosta de não pagar imposto de renda, nós aqui inclusive. Esses títulos então tinham procura, então a empresa conseguia arrecadar o valor que ela precisava. Você concorda que com menos empresa podendo emitir, a quantidade do título vai diminuir? E além disso, como antes a gente tinha muita oferta, rolava aquela disputa entre as empresas. Então, para ela poder trazer o investidor, essas empresas colocavam taxinhas mais atrativas. Então, por isso que a manchete principal lá da Infomoney estava dizendo que agora ia ser uma menor oferta e as taxas mais baixas. Pescaram? Então senta o dedo no like para vocês me provarem que vocês não estão que nem um vegetal e sim estão colocando esse cérebro para funcionar. E quem foi que deu essa martelada lá? Bom, o responsável por essa definição foi o CMN, que é o nosso Conselho Monetário Nacional. Eles são o nosso alto clero, aquele povo que decide as regras do sistema financeiro. Sabe quando você descia para o play e levava a bola? Você que ditava as regras do jogo. É exatamente o que eles fazem. E para quem não sabe, esse conselho é composto pelo ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, que é a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. O Ministério da Fazenda já tinha na agenda esse tema e ele estava estudando o que podia fazer para corrigir essas distorções do sistema tributário. Ou seja, a galera já estava de olho nesses investimentos há um tempo, porque realmente o treco estava meio fora do trilho. Nessa notícia aqui que eu mostrei da Infomoney, eles estimam que 80% dos CRIs e CRAs que estão circulando são embalados. Sendo bem direto, o que eles querem dizer com isso é o seguinte: as empresas que não têm nenhuma relação com o setor imobiliário, nem com o setor do agronegócio, estão arranjando formas de burlar, só que de forma legal, as regras desse jogo aqui para poder emitir títulos de investimento que a gente aqui do governo está se fufu
porque não consegue arrecadar imposto, já que eles são isentos. Porque assim, maninhos e maninhas, vamos lá. Não está escrito isso aqui na matéria, tá? Eu estou dando a minha humilde opinião aqui. Mas para mim tem total relação com a arrecadação de imposto, principalmente pelo momento que a gente está, onde as contas públicas estão apresentando rombos históricos. Só se digitar aí no Google que tem um bando de notícias. Ah, um ponto importante que eu esqueci de falar. Tudo isso que eu comentei até agora só serve para os novos casos, tá? Se você já tem um desses investimentos na tua carteira, fica tranquilo que não vai mudar nadinha. Isso aqui que eu comentei está valendo para novas aplicações. E assim, teoricamente vai ser algo gradual até junho de 2025. Só que hoje eu fui lá na XP, que é a maior corretora que eu uso aqui, por exemplo, eu já vi que caiu bastante o volume de LCIs e LCAs quando eu comparo com os CDBs, por exemplo. Eu até encontrei opções com liquidez diária, mas a taxa já estava bem mais baixa comparada com as taxas de janeiro, por exemplo. O que eu encontrei hoje aqui foram de 85% CDI, enquanto em janeiro eu estava vendo aqui coisas na casa de 90%. Como eu te falei aqui, tinha gente que usava LCI e LCA como uma reserva de emergência, porque o dinheiro que ficava preso só 90 dias, depois ele tinha liquidez diária, e você não ia ter que pagar imposto de renda. E quando essa taxa estava em 90%, todos os cenários que você comparava a LCI com um CDB que rende 100% CDI e tinha liquidez diária, a LCI ganhava. Para você entender como é que compara essas taxas aqui que eu comentei agora, das LCIs e LCAs com os CDBs, vou te mostrar uma ferramentinha gratuita aqui do site do Clube dos Poupadores. Vem cá dar só uma olhada. Beleza, estamos aqui no site do Clube dos Poupadores já na ferramentinha. Eu vou deixar o link dela aqui direto para vocês na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Mas vamos entender um pouco como é que ela funciona. Eu vou colocar aqui as taxas que eu estava falando com vocês. Por exemplo, ó, uma taxa de 90% da LCI e LCA, que era aquelas de janeiro que eu comentei, e um CDB de 100% aqui de liquidez diária. Repara que qual que é o grande lance? As LCIs e LCAs elas são isentas de imposto de renda. Já o CDB, ele não é isento de imposto de renda. Ele tem uma tabelinha que eu vou deixar aqui na tela para você ver. Mas ele começa aqui em 22,5% e ele chega até 15% de imposto que você tem que pagar em cima do rendimento. Então por isso que aqui na calculadora do Clube dos Poupadores vão ter essas 4 tabelinhas aqui embaixo. Porque quando você compara aqui as LCIs e LCAs com os CDBs, você vai ter que dividir pelos períodos de imposto de renda que o CDB tem para você poder saber qual que é o mais vantajoso no determinado período. Se você reparar, as LCIs e LCAs com 90% do CDI e um CDB 100% só que com liquidez diária, em até 6 meses a LCI e LCA aqui vai render 90%, o CDB 77,5%. De 6 meses a 1 ano, a LCI e LCA aqui 90%, o CDB 80%. Já deu uma melhorada com relação ao anterior. Por quê? Porque o imposto diminui. De 1 a 2 anos, a LCA continua em 90%, o CDB 82,5%. E acima de 2 anos, a LCA 90% e o CDB 85%. Repara que foi o que eu falei. Quando você compara uma LCA a 90% do CDI e um CDB de liquidez diária, em todos os cenários, a LCA vai ganhar. Agora, você pode brincar aqui nessa ferramenta. Por exemplo, aumentar a taxa desse CDB para 110%, para a gente ver como é que fica. Repara que a partir de 1 ano já está valendo mais a pena o CDB e não mais a LCA. Hoje eu não estou mais encontrando os 90%, só estou encontrando 85%. Então o que a gente faz aqui nessa ferramentinha? A gente baixa aqui a LCA para os 85% para a gente ver as comparações. E percebe que agora a partir de 2 anos, tanto faz eu botar nessa LCA 85%, quanto eu colocar num CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI. Mas nem tudo está perdido. Tem 2 CDBs que têm liquidez diária e eles estão rendendo bem mais do que esses 100% do CDI que a gente vê normalmente. Eu estou falando aqui, por exemplo, do Banco Sofisa, que está com um CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI. E tem também aqui o da Daicoval, que se a gente for ver, ó, é de liquidez diária também e ele rende um pouquinho menos, é 107% do CDI. Mas já está melhor do que o dos 100% lá que a gente estava falando anteriormente. E como é que a gente compara agora? Vamos pegar então um exemplo aqui do Sofisa e vamos voltar lá para a calculadora. Agora a gente vai colocar aqui ó, 110% para a gente ver a diferença entre aqueles 85% da LCA. Repara que com 110% já fica bem mais atrativo do que a LCA, inclusive no período mais curto, que são esses 6 meses aqui. Que antes a gente estava vendo que com 100% vai valer a pena à frente de 1 ano. Então nesse caso daqui, está valendo mais a pena a gente colocar a nossa reserva de emergência no CDB de liquidez diária da Sofisa do que na LCA, por exemplo, que eu achei hoje mais cedo.
Mas é sempre importante você fazer essa conta aqui para poder ver o que está valendo mais a pena ou não, entendeu? Não estou te dando uma recomendação aqui que você tem que investir em A ou B. Quero que você entenda e aprenda para você tomar suas próprias decisões, porque os percentuais vão mudar a cada dia. Então você tem que entender como faz esse negócio. E para você calcular a rentabilidade, como vocês sabem que eu gosto de uma planilha, depois eu vou fazer um vídeo mostrando financeiramente a diferença entre a LCI e a LCA versus o CDB. Sem colocar aqui na conta a liquidez diária. Estou pensando aqui que você vai pegar o DIN lá no vencimento. Essa planilha ela vai te ajudar a decidir qual que vai ser o melhor para você poder fazer o investimento. Então se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, não dorme na selva. Aperta logo esse botão de se inscrever e chapuleta o sininho para você ficar ligado quando esse vídeo for pro ar. E enquanto esse vídeo não sai, dá só uma olhada nesse aqui do lado, que é o vídeo de maior sucesso no canal, onde eu te mostro que dá para fazer renda mensal tendo uma carteira de ações. Até o próximo vídeo. Fui!